Luan, essa história de que eu posso obter renda mensal com ações é papo furado de youtuber. Porque as únicas ações que pagam proventos mensalmente são Itaú, Bradesco e Banestes, que são bancos que pagam JCP mensal muito pequeno, que é quase insignificante, nem conta. A única maneira de eu conseguir de maneira razoável obter renda mensal no mercado financeiro é através dos fundos imobiliários. Não vem com esse papinho furado. Então, é verdade que através dos fundos imobiliários você consegue a renda mensal de maneira mais diversificada, você consegue mais ativos para chegar a esse propósito. Por outro lado, você pode, sabe o que? Escolher algumas ações que eu vou te trazer aqui, claro, no preço certo, que não são esses três bancos e que mesmo no ano onde já está valendo a tributação dos dividendos, elas continuam pagando mensalmente. Vem comigo. Agora, antecipo, são ações do setor imobiliário. Pois é, assim como os fundos imobiliários, são ações do setor imobiliário, que vem pagando ali proventos mensais. Eu vou trazer aqui da menos barata para a mais barata. Começando aqui com a Allos, uma empresa administradora de shopping centers. A Allos, como você pode pegar aqui no histórico de dividendos do Investidor 10, ela está pagando mensalmente, todos os meses. Então veja só, pegando aqui desde julho de 25, pagou em julho, agosto e assim sucessivamente. Ano de 26, pagou janeiro, fevereiro, março, 29 centavos por ação todos os meses. Se eu pegar esses 29 centavos e multiplicar por 12, eu estou falando de 3,50. 3,50 é o pagamento do ano de 2026. Se eu pegar 3,50 e dividir pela cotação atual de 30,70, a gente está falando de um dividend yield de 11,4%. E você vai me perguntando, Luan, não é estranho um dividend yield tão alto assim, já que o papel negocia 20 vezes lucro? Não tá esquisito isso não? Vamos dar uma olhada aqui no último resultado trimestral. Nós temos aqui o release disponível até o terceiro trimestre de 25, temporada de resultados do quarto trimestre ainda está vigente. E o lucro líquido, veja só, quando a gente pega aqui 9 meses de 25, ele foi de 581 milhões de reais, um acréscimo substancial de 21% em relação a 2024. Por que tão alto assim? É que acontece que ainda o shopping está obtendo, principalmente em 25, os ganhos de economia de escala em virtude da fusão entre Aliansce Sonae e BR Malls. Uma fusão aqui que deu bastante certo. Então veja, 581 milhões de reais. Se a gente dividir por 3, seria equivalente a uns 193 milhões por trimestre. Multiplicado por 4, 774 milhões. Quanto que a Allos vale? Vamos aqui dar uma olhada. 15,4 bilhões de reais. Então, 15,4, vou colocar 15,450 dividido por 750 mais ou menos, né? De lucro. 20 vezes a empresa está negociando a 20 vezes lucro. Então, de fato, temos um múltiplo bem alto para um dividend yield tão alto assim. Caramba! E veja, essa é a previsão de pagamentos mesmo, como traz a empresa. Veja, ela já colocou aqui que para 2026 o Conselho de Administração aprovou um guidance, uma projeção, de pagar entre 28 centavos e 30 centavos, pode até subir, que é quase 3 vezes mais do que vinha sendo pago mensalmente ao longo de 2025. A previsão de dividendos a serem pagos entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026 pode chegar a quase 2 bilhões de reais. Pera aí, Luan, pera aí. Você tá me dizendo que a empresa vai pagar o dobro do lucro líquido? Pois é, o dobro, até um pouco mais. Pô, então esse dividendo aí não é muito sustentável, né, Luan? Olha, é sustentável por enquanto, mas um payout desse tamanho aí eu não confio por muito tempo mesmo, não. O que acontece é o seguinte, a gente consegue perceber aí pelos comentários da gestão que eles estão querendo apenas aumentar um pouco a alavancagem financeira. Eles querem aumentar o nível de endividamento, sim. Empresa com fluxo de caixa bem estável e previsível, como empresa de shopping, a gestão tem essa possibilidade. Aí a hora que essa alavancagem subir, eles vão provavelmente declinar esse dividendo. Então, isso é bem provável de acontecer. Até porque não dá para você ficar esperando o crescimento de 20% ao ano no lucro líquido ou no fluxo de caixa operacional de uma empresa de shopping. Seria muito otimista a sua parte. Veja que, inclusive, esse dividendo supera o fluxo de caixa operacional, que seria um EBIT ali, algo próximo de um EBIT. Mas, detalhe, esse valor basicamente é 100% do EBITDA. Ó, tá vendo aqui o EBITDA ajustado? 1,4 bi. 1,450 dividido por 3 vezes 4. Então é basicamente 100% do EBITDA, tá? É basicamente essa distribuição. Pô, Luan, mas eu tenho que pagar juro. Então a empresa está querendo aumentar a alavancagem. Então ela vai acabar distribuindo nesse período 100% do EBITDA. Coisa, hein? Então assim, eu não vejo isso por muito tempo, sinceramente. Mas por hora, né, pelo menos durante 26, é esse tamanho
tamanho de dividendo. Agora, pagamento mensal pode ser que seja a nova realidade da Allos, porque é uma empresa com fluxo de caixa muito previsível. E essa frequência de pagamento mensal acaba sendo algo bom, até por conta da tributação dos dividendos, que daí você não tem aquela retenção de 10% de imposto quando você paga 50 mil mais, para quem tem uma posição muito grande. Então essa é a nova realidade, pelo menos por hora. A longo prazo eu esperaria algo muito mais próximo de 100% do lucro líquido, então seria mais ou menos a metade do que está sendo pago hoje, ou algo próximo disso. De tal modo que, se ficar uns 2, 3 anos dessa forma, e a empresa continuar evoluindo o seu operacional, evoluindo seu resultado, meu dividendo vai cair muito? Talvez não caia tanto, por conta da evolução de você ter comprado no preço de hoje. Mas particularmente, eu não olharia para a Allos acima dos 30, por conta dessa perspectiva aqui que eu tô te contando. Tá pagando 100% do EBITDA. É imprevisível quando isso vai terminar. E a segunda ação da nossa lista é a JHSF3, uma empresa que já não mais depende de incorporação imobiliária, cada vez mais tem criado receita recorrente, administrando clubes, hotéis, etc. Negocia um índice preço-lucro de 4,72, mas você precisa fazer um ajuste aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui na distribuição mensal, no histórico de dividendos aqui do Investidor 10, e você pode notar o seguinte, que ela já até publicou o cronograma de pagamento mensal, e é mais ou menos 6 centavos por ação, quase 7 centavos, e todos os meses aqui, no comecinho do mês, você recebe esse valor. Se a gente pegar aí 7 centavos e multiplicar por 12, isso dá 84 centavos por ação. Se você dividir isso aqui pela cotação atual de 9, mais ou menos, dá um dividend yield de 9,33%. É um dividend yield alto, mas detalhe, aqui no resultado você tem algo que está esticando um pouco o lucro líquido, um pouco não, bastante, que é PPI, que é valorização imobiliária. Então eu tiraria isso aqui do resultado. Então olha só, que o resultado do terceiro trimestre teve 190 milhões de reais de valorização imobiliária. Então o que eu faria aqui? 190 vezes 4, supondo que você tem 760 milhões de reais de valorização no ano todo, eu vou tirar esses 760 do resultado projetado. 304 vezes 4, 1,2 menos 750, tá, vamos arredondar para uns 500 milhões. Então o ajuste aqui seria 500 milhões. A empresa tá valendo agora, clica aqui em empresa, no Investidor 10 que você tem informação. Valor de mercado 6 bilhões. 6,100. Então 500 dividido por 6,100 me dá 8,1% de yield. Então dá para dizer que hoje aproximadamente o payout real da JHSF é 100% do lucro. Ainda é bem menos do que a Allos, que está pagando 100% do EBITDA. Então note que na minha visão, e esse PPI eu trouxe para os membros, até calculando o valor justo ali da JHSF, esse PPI pode não se perpetuar, então considere que na verdade é 100% do lucro que está sendo pago. E já que é 100% do lucro, por mais que a alavancagem financeira não seja algo super preocupante hoje, quase 2 vezes EBITDA, em algum momento isso pode estabilizar em 2,5, 3 e aí não dá mais para aumentar. E aí eu tenho que reduzir o meu payout para algo mais sustentável, pensando no longo prazo, 50, 60, talvez 70%. Uma empresa com lucro ali que é bem previsível. Então você deveria também ajustar esse índice preço-lucro, que na realidade é um lucro ajustado de 500 milhões, mais ou menos. Se eu estou falando de uma empresa que vale 6,100 sobre 500, eu estou falando de 12 vezes lucro. Ainda assim, bem abaixo dos 20 vezes que a gente viu aqui na Allos. E aí a gente chega na terceira ação dessa lista, que na verdade é a primeira. 7 vezes lucro, mas aqui não precisa fazer ajuste. Então essa é a mais barata da lista. Não necessariamente a melhor e não é a que tem toda a previsibilidade de geração de caixa das outras duas. Então as outras duas são melhores. Essa só é a mais barata. E como a gente pode ver aqui do histórico de dividendos, o pagamento, tem sido mensal, mas com um pouco mais de oscilação, né? Você vê que não tem aquela regularidade, aquele reloginho. Então, previsibilidade mesmo nas outras duas. Nessa aqui você tem mais imprevisibilidade. Aqui o lucro você pode perceber que foi de 54 milhões no ano de 2025. O valor de mercado da Mitre é 395 milhões. Então, se ela lucra 55 milhões mais ou menos sobre 395, você está falando de 13,92% de lucro sobre o preço, né? Seu valor de mercado. Então o yield total aqui de uns 14% hoje ela negocia. É uma empresa descontada. Só que isso aqui é preocupante. Tem uma dívida bem alta e aí em relação ao patrimônio, a alavancagem é quase 50%. Absurda. Então esse é um tipo de empresa que apesar de pagar rendimento mensal, eu não investiria por conta dessa alavancagem extremamente alta. Então essa ação aqui você não tem previsibilidade, apesar de ser barata. Tem um alto nível de endividamento que ainda reduz a previsibilidade da renda. Então, e além do fato de que é incorporadora mesmo. Nós tínhamos até o ano passado a Vulcabras pagando mensalmente, que seria aqui uma outra ação possível. Só que ela reduziu o payout para apenas 1%,
por conta da tributação do dividendo. Então ela tem que ficar de fora. Então na prática, verdadeiramente, nós temos duas opções, são ALOS e JHSF, opções ou alternativas aos fundos imobiliários de tijolo para uma carteira de renda mensal com ações. É evidente que você pode estruturar uma carteira mais diversificada com ações, considerando as datas prováveis que as empresas pagam. Aí você conseguiria ali um calendário mais próximo, mas eventualmente você poderia deixar um mês ou outro sem receber ou com uma renda diminuta. Previsibilidade mesmo, só com essas duas ações e os 3 bancos, né, que daí são valores muito irrisórios que, né, na verdade não mudam quase nada. E ainda, de novo, reforço o alerta de que esse tamanho de distribuição em JHSF e ainda mais em ALOS é um tamanho que não é tão sustentável a longo prazo, considerando a estrutura de capital da empresa, dessas empresas, né? Especialmente a ALOS que está pretendendo aumentar endividamento e depois provavelmente ela vai reduzir essa distribuição. Por isso a necessidade, né, de comprar a preços mais baixos. Por fim, eu te convido a se tornar membro do canal, onde a gente tem vídeos exclusivos, analisando o resultado das empresas, analisando sugestões dos membros. Tem muito conteúdo lá exclusivo, planilha de preço teto e acompanhamento da minha carteira pessoal. E se você quiser dar um passo além, tem a minha comunidade Formação Mira Investing, link na descrição, onde você vai ter acesso ao meu curso Formação Mira Investing, planilha de valor intrínseco das ações e ainda relatórios de análise. Sou CNPI e escrevo relatório de análise ali de empresas que eu acompanho. No mais, só comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida e eu te vejo no próximo vídeo.